Olá, saudações a si que está desse lado. Bem-vindo a mais um episódio do programa Direto ao Assunto. Chegamos para mais uma edição e assim podermos trazer os temas que marcam a atualidade, claro, aqui no nosso contexto angolano. Hoje nós vamos falar da importância da comunicação para os jovens no contexto da era digital. Um tema atual, presente, e eu já trouxe aqui os meus convidados para podermos analisar sobre este mesmo tema, mas antes vamos acompanhar a matéria que a Madalena André fez e assim podermos ter mais noção sobre o tema que vai ser analisado hoje. A comunicação é um processo que consiste no movimento de informações transmitida em códigos entre um emissor e um receptor. Através da comunicação, os seres humanos partilham diferentes atividades essenciais para a vida em sociedade. Desde o princípio dos tempos, a comunicação foi de vital importância, sendo uma ferramenta de integração, instrução de troca mútua e desenvolvimento. Ela pode ocorrer em diversas instâncias: gestual, verbal e escrita. Hoje, o mundo modernizou-se da escrita em papel, dando origem ao computador e, com ela, à internet. A comunicação no contexto da era digital garante que as pessoas transmitam as suas ideias, pensamentos, sendo que ela ajuda na construção de uma carreira profissional. Além do dinamismo que a comunicação nesta era exige, surgiu a necessidade de transparência e coerência, pois a comunicação digital obriga uma melhor interação. E é sobre esta interação que a Madalena fez referência, muito obrigado Madalena, que nós vamos analisar. Eu, que vou simplesmente fazer perguntas, e os meus convidados que já estão aqui comigo, começo por apresentar as senhoras, sempre, sou um cavalheiro. Aqui do meu lado esquerdo está a Alia Afonso, que é empreendedora. Bem-vinda. Boa tarde, Jaime. Obrigada. Ok. E do meu lado direito está o coach e consultor de oratória, João Braga. Bem-vindo. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. São pessoas inteligentes, pessoas que dominam o tema e, de certa forma, vão nos ajudar a entender melhor como é que esta situação, como é que a comunicação é importante para os jovens. Será que nós estamos a saber aproveitar a comunicação como deve ser, nesta era? Neste momento, neste contexto digital? Não sei. Eles é que vão ajudar-me a perceber. Eu começo mais uma vez com as senhoras. Alia, diga-nos, qual é o enquadramento que poderia fazer em relação ao tema que nós vamos analisar hoje? Boa, Jaime. Sim, a comunicação ajuda no processo da interação. Como é que os jovens podem aproveitar essa facilidade da era digital? Através da tecnologia, através das redes sociais, nós podemos mais facilmente expor as nossas ideias, divulgar os nossos serviços para quem é empreendedor como eu e também procurar por fornecedores, por exemplo, procurar por pessoas e serviços que podem ajudar-nos para o crescimento e desenvolvimento pessoal. Muito bom. Agora, João Braga, qual é o enquadramento que faz em relação ao tema que nós estamos aqui a analisar? Relativamente à comunicação, tecnologias de informação, internet e a nossa juventude. É importante. Nós vivemos uma revolução. Sabe que o mundo conheceu várias revoluções e isso, portanto, é conhecido mesmo a nível da escola normal, não é? As várias revoluções. E nós estamos a viver hoje a revolução que é a chamada revolução da informação, do conhecimento. Então, a nossa capacidade de expor conhecimento, a nossa capacidade de transmitir ideias, a nossa capacidade, e eu estou a tentar encontrar uma forma melhor para a nossa capacidade de construir narrativas hoje é importante. Nós estamos a viver literalmente uma geração ligada ao conhecimento. Eu vou só dizer algo em nota introdutória. Há muitos anos, os ricos eram pessoas que tinham terras. Portanto, se tivesses terras, tivesses animais, se dominasse a agropecuária, você era rico. Hoje, nós estamos a fazer youtubers ricos.
nós estamos a fazer pessoas que se tornam ricos por causa dos conteúdos que têm na internet, porque vivem em países que as suas contas são monetizadas e assim ser, através das visualizações, a interação que há a nível das suas páginas, a serem monetizadas e ficam ricas. É por isso que eu defendo que estamos a viver literalmente na era da informação. E esta era da informação que está a ser dominada de certa forma, como falou, dos conteúdos que estão a ser disponibilizados, né, nas redes sociais, no YouTube, é a comunicação que está a reinar. É a comunicação e deixa acrescentar um outro elemento. Eu estive a falar, digamos, numa palestra que eu dei, e tudo isso também é porque a nossa era está a ser moldada por jovens. Então deixa enquadrar para ti, porque isto é importante que a gente enfatize aqui. Se reparar, houve uma mudança no mundo nos anos 80 e 90. Os jovens passaram a ter mais presença na construção do mundo como conhecemos, com Bill Gates e Steve Jobs. Eles ainda jovens foram ter que criar os software, foram criar aquilo que nós hoje temos como informação automática, que é a informática, e a partir disso deram início a uma nova era. Portanto, uma nova era que agora, desse ponto de vista, é guiada por jovens, não mais pelos grandes industriais ou pelos grandes agrônomos. Agora, grosso modo, a era da informação é criada e gerida por jovens. Exato. Alia, no nosso contexto, será que os jovens angolanos estão a saber respeitar ou usar a comunicação da melhor forma, não só olhando para o que já aconteceu na diáspora de outros jovens que estão a influenciar, a se tornar milionários por conta da comunicação? Será que nós aqui estamos a conseguir valorizar a comunicação como deve ser? Penso que sim. Aos poucos, como o professor bem disse, os jovens vão cada vez mais aproveitando as oportunidades que a tecnologia vem nos oferecendo. Cada vez mais vemos novos youtubers, vemos novos empreendedores que entram para o digital e usam isso para aumentar o rendimento das suas empresas. Então é uma forma de aderir positivamente a isso, sim. Penso que sim. Ainda por ser novo na nossa realidade, ainda entramos assim meio que timidamente, mas aos poucos vamos evoluindo em relação a isso. Concorda com esta opinião? Vou discordar um bocadinho da senhora doutora, mas é um discordar pacífico, não é, doutora? Sim, sim. Vou discordar um bocadinho, e não é um discordar, é um discordar técnico. É um discordar técnico na seguinte medida. Sim, há esse aproveitamento, portanto, já está a haver esse aproveitamento, mas eu ainda acho que o jovem angolano relaciona tecnologias de informação com entretenimento. Se nós, digamos, ficarmos atentos, vamos perceber que os nossos maiores youtubers, ou os ditos influencers, são pessoas ligadas ao entretenimento. Nós ainda relacionamos as redes sociais como uma plataforma de entretenimento. Ela também é, porque o entretenimento, e algumas pessoas não gostam de ouvir isso, o entretenimento é o que mais vende. A verdade é essa. Exato. É por isso que você tem pessoas como eu e várias outras que trabalham com conhecimento, que trabalham com conteúdo e não ficas ainda milionário. Mas o indivíduo que fez uma dancinha na internet teve X milhões de visualizações, o indivíduo já é milionário. Nós estamos a viver essa era. Será que não é a forma como a comunicação é passada? Como as pessoas, de certa forma, lidam com a outra e a outra não sente que esta é de carne e osso como eu? Esse é outro problema. Eu percebo a sua perspectiva. O que acontece é, também está-se a passar a impressão que todos nós agora tínhamos de fazer dancinhas na internet, que todos nós agora temos de dar cambalhotas para o vídeo ser natural, para as pessoas nos... Também não é assim. Também não é assim. Portanto, eu não sei se vocês têm a cultura nesse vosso programa de mencionar nomes. Eu tenho influencers a nível da internet que eu não os consigo ouvir porque eu não tenho paciência. Então vou falar o nome. Muita gente acha interessante ouvir Nete Nahara e eu respeito. E dizem que Nete Nahara gosta de responder. Não sei se vai responder a isso. Sabe por que eu não consigo ouvir Nete Nahara? Porque ela diz é previsível. Dito de outra forma, se eu em geral, a minha opinião é que eu em geral agrido alguém com razão ou não, que eu em geral falo da vida alheia com razão ou não, isso é previsível para mim.
Quer dizer, é previsível quando eu já entendi o registro de comunicação de alguém. Quer dizer, daquela árvore, daquela floresta, só pode sair coelhos desse tipo. Portanto, quando uma comunicação é previsível, para mim não me acrescenta nada. Eu posso me divertir com aquilo. Eu posso, digamos, achar divertido parte daquilo, mas é previsível. A minha preocupação com os nossos youtubers é serem previsíveis. E se a gente tem a crítica para aqueles que nós achamos mais intelectuais, que falamos, não, mas para haver empatia também temos que ser mais naturais, também temos que ser mais humanos. Eu também tenho uma crítica com esse youtuber. Além da dancinha e do bumbu, podiam também mostrar outras coisas. Isso também seria criatividade. Muito bom, é uma certa limitação. Naturalmente. Alia, quer comentar? Sim. Gostaria de comentar ou perguntar. Perguntou no sentido de que se isso agrega ou não os jovens estarem a aderir às redes sociais. E eu gostaria de saber do professor se não chega a ser uma mentalidade visionária, ainda que para fazer entretenimento, o facto dos jovens estarem agora mais dispostos a entrarem a isso. Permite-me responder. À vontade. Bom, eu acho que por que o entretenimento vende mais? O ser humano ele tem 2 hemisférios, o racional e o emocional. Naturalmente, nós temos uma tendência e uma reação emocional imediata às coisas. Os conteúdos mais refletivos dão um pouco mais de trabalho. É por isso que algumas empresas, aí têm razão naquilo que defende, algumas empresas usam, por exemplo, humoristas, usam, por exemplo, publicidades como abordagem mais humorista para vender, para passar a sua mensagem. E tem toda a razão. Agora, o que estou só a propor, agora também não pode todo o país irmos ao TikTok e todos nós dançarmos. Sim, claro. Nós estamos a viver uma época que precisamos sim dançar um bocado, mas precisamos pensar, precisamos mandar conteúdos. E uma outra coisa que eu também defendo, não se pode ver os jovens de Angola e pensar que todos eles só querem mostrar bundinhas, que todos eles só querem se divertir. Há pessoas mesmo em casa que estão à espera de conteúdos, que querem refletir, que querem pensar, que querem ter elementos agregados para a formação académica, para a escolha até de cônjuge, até mesmo sob perspectivas religiosas sérias. Quer dizer, há pessoas também interessadas em conteúdos sérios. Eu tenho, por exemplo, o meu TikTok é João Braga, e por eu ser treinador de oratória, tens aí conteúdos de oratória, e os vídeos também viralizam. Eu tenho vídeos no TikTok que terão viralizados. Não se pode passar a ideia que só viraliza vídeos de dancinha, da bunda. Não. Há conteúdos que também chegam a viralizar. Eu acredito que a Alia também quer comentar, porque fez a pergunta ao professor Braga, Sim. porque de certa forma queria contrapor este argumento que ele apresentou. Sim, não, agora eu percebo melhor a opinião do professor, e algo que ficou patente na minha mente quando o mestre esteve a explicar é a questão do entretenimento. As pessoas muitas das vezes confundem essa questão do entretenimento, pensam que entreter é só fazer essas gracinhas de dança. Nós podemos, mesmo ao passar informações sérias, entreter de alguma forma. Eu estive há tempos a estudar no YouTube vídeos sobre coaching, e fui à página de um coach chamado Gregório, e ele fala de coaching de uma forma divertida. Eu senti-me entretida ao ver os vídeos dele. E era um assunto sério. Então, peguei essa visão do mestre e nesse âmbito concordo sim. Na sua visão, deveríamos, de certa forma, já descartar este conteúdo que está a ganhar muito espaço no TikTok, no YouTube angolano? Os das dancinhas? As dancinhas, tudo isso? Descartar todos não. Também precisamos ter um pouquinho desse conteúdo a público para todos. Não podemos aderir todos, mas alguma parte deve ficar sim. Até que ponto é que a comunicação foi útil para si enquanto uma jovem empreendedora? A comunicação ajudou-me muito na forma como administro o meu negócio, principalmente na forma como me comunico com os meus colaboradores, na forma como me comunico com os meus clientes e principalmente hoje na forma como vou às redes sociais expor sobre o meu negócio. Quais foram assim, os métodos que a Alia usou que poderia passar também para os nossos telespectadores, aqueles que estão a acompanhar o programa? Bem, antes de passar o método, quero deixar claro que o principal
O investimento que eu fiz nessa área foi a Pode formação... falar olhando para aquela câmara que é para si mesmo? Ok, está bem. Foi a formação de oratória, aqui mesmo nessa instituição, onde tive como professor o mestre João Braga, que fez toda a diferença na minha vida. Nesta formação aprendi muita metodologia de como buscar pelo conhecimento para me tornar cada vez mais confiante na forma de me comunicar. E são essas técnicas que tenho aplicado até hoje. João Braga, enquanto formador, professor, quais são os aspectos que acha de todo errado que muitos jovens, quando vão ter consigo para ter aulas, acabam cometendo e que deveria ser claro para todas as pessoas que estão a acompanhar agora? Bom, em geral, quando as pessoas pensam, digamos, na formação de oratória, imaginam como sendo, digamos, um curso que ensina a falar. E quando eu digo que não é isto, as pessoas ficam surpreendidas, porque a oratória é suposto, no entendimento de muitas pessoas, ser uma formação que ensina a falar. Aquilo que nós temos defendido na instituição Cefojor, oratória, é uma formação que trabalha no surgimento de novos pensadores e novos líderes. O que eu quero só dizer é, esse movimento de influencer, outra forma de dizer líder é influencer, porque os líderes, de fato, eles influenciam a criação do movimento. A nossa amiga Nete Nahara, quer a gente veja dessa forma, quer não, é uma líder. O grande problema da Angola, por causa da nossa escola e a limitação que tem a ensinar, qualquer pessoa que leva as pessoas numa direção, isso é liderança. Agora, podemos discutir a qualidade da liderança, se está a levar para bons fins, se está a levar para bons exemplos. Mas a levar as pessoas a pensarem de uma forma, a se vestirem de uma forma, a conversarem de uma forma, isso é liderança. O que vamos discutir depois é a qualidade da liderança e se é esse tipo de liderança que a gente precisa. Então, a primeira ideia que devemos tirar da oratória, a oratória não é sobre falar só, não é sobre ter um português bem articulado, não é sobre isso, é sobre construção de ideias. É por isso, alguns devem ter acompanhado, estava nesse país depois, pronto, também se ficou sensível, mas houve um programa de uma cadeia televisiva em que estava o gangsta a conversar com o intelectual. E ele teve, do ponto de vista da maioria, um bom desempenho. Sabe por quê? Porque enquanto o intelectual estava, digamos, preocupado com as palavras a usar, o outro indivíduo que estava num debate tinha as ideias claras. É por isso que eu sempre pergunto às turmas de oratória, o que é que vocês acham? Entre palavras e ideias, o que é mais importante? Mais importante é ideias. Primeiro você tem a ideia e depois as palavras fluem naturalmente. Então, o lembrete que eu quero deixar a todos que se querem transformar em ótimos comunicadores é tenham como prioridade a construção de ideias. E depois fale no teu sotaque, com as tuas palavras, no teu quimbundo, umbundo, vimbundo, nganguela, o que for, mas tem de ser o indivíduo que construa ideias. As ideias valem mais do que palavras. E como é que alguém pode construir uma ideia da melhor forma? Ler. É outro pecado capital dos nossos tempos. Nós estamos a ler pouco. Ler. Nós estamos a ler pouco. Por que eu recomendo que se faça leitura? Então vamos pensar numa coisa. Quando eu leio um livro, eu estou a ter contato com aquele pensador. Por exemplo, imagina, e vou dar um exemplo religioso para o louro dos religiosos. Eu, quando leio a Bíblia, e eu tive a oportunidade de ler a Bíblia de capa a capa, porque eu fiz formação de teologia, que isso é um aspecto que muitas pessoas não sabem, e já tive experiência pastoral. Quando você lê a Bíblia de capa a capa, como eu já li, sabe o que acontece? A Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, ele tem um intervalo de cerca de 1600 anos. Então, se eu leio a Bíblia de capa a capa, eu tive contato com mais ou menos 6.000 anos de história humana, tive contato mais ou menos com 5 a 6 principais civilizações e tive contato mais ou menos de 1.500 anos de atividade humana. Então, imagina o nível de elasticidade mental que você passa a ter ao ser um indivíduo de leitura. Certo. Alia, aqui olhando para a posição ou a opinião do professor Braga, podemos dizer que muitos jovens que de certa forma estão a influenciar outros
não estão a ler em condições. Também, também. E já agora que o mestre tocou nesse assunto da leitura, outra recomendação que eu gostaria de dar, mais para essa ideia da era digital, é: nós, enquanto jovens, há muitos que podem usar a desculpa de que não têm valores para comprar os livros são caros. Hoje, com a tecnologia, nós podemos fazer isso. Com um saldo de dados de 200, tu consegues entrar em sites e baixar livros. Ou podes usar a aplicação de audiolivros, ouvir livros. Então, em vez de gastarmos nosso dinheiro, investirmos na internet e ficamos aí a perder nosso tempo a ver os vídeos, vamos, da Net Nayara, a ver as fofocas, podemos pegar, investir e buscar conhecimento dessa forma. Podemos aqui dizer que existe uma certa preguiça mental dos jovens em aprender com os livros e com pessoas que podem agregar algum valor. Exatamente, exatamente. Outra recomendação, poderiam ir ao TikTok do mestre, tem lá muitos temas interessantes, ver algum desses temas, ficar lá alguns minutos, que certeza sairão com algum conhecimento acrescido. Portanto, sim, quer comentar? Não, é só um aspecto breve, e falou bem a Alia. O exercício que estamos a fazer não é no sentido de agora todos nós vamos ao TikTok só falar de coisas inteligentes. Não é nesse sentido, e a Alia foi feliz nessa declaração. Mas deixar uma pequena reflexão para todos nós, que é: nem todos nós vamos conseguir ser Net Nahara. Nem todos nós vamos conseguir ser Pocapi. Se aquilo funcionou para elas, não quer dizer que vai funcionar para nós. Eu, no meu caso, entendi que, como não vou conseguir ser Net Nahara, eu só podia ser João Braga. E é isso que eu estou a ser. Portanto, você também, o tipo de livros que vai ler, o tipo de posicionamento que vai ter na internet, tenta-se ver bem a sua essência e sermos originais. Porque também estás a ter muitas pessoas nas redes sociais que fazem dancinhas, que se divertem, que aparentam estar felizes, mas no fundo não estão. Depois vamos ter os casos de depressão que a gente está a ter. Depois vamos ter os casos de suicídio que a gente está a ter. Então todos nós, quer você esteja a ser A, quer esteja a ser B, esteja dentro da sua verdade, esteja dentro da sua essência. Se o teu tipo não é de fazer dancinhas na internet e o meu não é, então não faça. O meu tipo é de passar instrução. Eu não sou melhor que ninguém, mas eu estou dentro da minha essência e da minha verdade. Parece que a minha amiga Net é de fazer aquelas fofocas, fazer aquele escrutínio à vida alheia, parece-me que está feliz dentro daquela essência, e cada um sabe de si. Portanto, o que estamos a dizer é só que cada um de nós deve estar dentro da sua verdade. A dancinha de internet, de TikTok, também é uma forma de comunicar. Alguém também pode conseguir, vamos lá, os seus bens, como muita gente consegue, através da dancinha de TikTok, de mexer a bunda, e está a ganhar algum valor. É verdade, é verdade. Eu gostaria de ouvir a opinião daqui da Alia mesmo já sobre isso. Sim, Porque sim. o jovem conheceu, vamos lá dizer, este TikToker conheceu a importância da dancinha, ou do TikTok, da comunicação. E ao invés dele falar como bem fala o João Braga, fala como ele sabe, mexendo as nádegas. É de todo errado fazendo isso? Eu acho que, se bem percebemos o que o mestre disse, não é muito por aí se é certo ou errado. Sim, ele deu a sua visão, eu trouxe uma outra opinião, outro contexto, e queria ouvir a opinião da Alia. Sim, nesse sentido eu partilho da mesma visão. Não me inclino muito para fazer essa avaliação nessa posição de se é certo ou se é errado. O que nós temos que ter em mente é o que é que nós queremos passar com aquela dancinha. Eu creio que quem faz a dancinha sabe para que tipo de público é que está a fazer, o que é que ela quer atrair. Então vem aqui a questão do mestre, temos que saber a nossa verdade, o que é que tu queres atrair com aquilo. Se for realmente necessário fazer a dancinha, se tem a ver com o que tu queres passar, faça, tranquilo. Mas muita gente acaba sendo influenciada a fazer o errado porque não se conhece. É exatamente isso. Meu companheiro Jaime, eu estudo construção de narrativas. Eu sei que a dancinha vende. Eu sei que a dancinha vende. Eu sei que, digamos, o bumbo vende. Eu sei isso. Mas o que estamos a dizer é: esteja dentro da tua verdade. Não faça algo só porque os outros estão a fazer. É por isso que eu disse:
a outra conseguiu ser ela, não quer dizer que você também vai ser ela, você seja você. O que eu quero dizer é, aqueles humanos disse que a melhor comunicação é a comunicação original. É a comunicação que parte da sua essência. Se a tua essência, aquilo que você está a sentir, aquilo que o inglês diz, o teu feeling, está para a dança, faça a tua dancinha. Mas se a tua comunicação é do outro tipo, faça aquela comunicação. Eu também, muita gente me compra pela comunicação que eu tenho. Também não se compra só o bumbu. Exato. Não se compra só a dancinha. Muita gente compra a minha oratória também. Então, todo produto, como diria o outro, é vendável. Exato. Então, se o produto que a pessoa quer apresentar é do tipo A, pode apresentar. Mas não existe só produto do tipo A, existem produtos de várias categorias. Ali, aqui nós estamos a ter aqueles que já conhecem o poder da comunicação, já sabem que com a dança conseguem vender, estão a influenciar outros, e aqueles que estão ainda assim perdidos no tempo e no espaço, acabam dando visualizações a estes jovens, e aqueles que já conheceram e não querem ter uma realidade melhor, vamos lá, fazer produzir conteúdos que de certa forma vão agregar algum valor. Sim. Ganham umas visualizações, ganham dinheiro e assim vivem a sua vida. Sim, sim. No fundo também tem a ver com a questão da essência. Nós temos que estar atentos para aqueles que já que não se conhecem, temos que estar atentos àquilo que nós temos como a nossa essência. Eu não estou a me ver... Já se sentiu tentado alguma vez em a dançar fazer no dancinha, TikTok? não. Isso quer dizer, Uma não estou a dancinha me ver- básica, não é, doutora Ali? Uma dancinha. Não estou a me ver a seguir a onda das dancinhas porque não faz parte daquilo que eu tenho como a minha essência. Mas há muitos outros vídeos que eu vejo no TikTok sobre oratória, sobre vendas, sobre comunicação, sobre pastelaria, que é o nicho que eu atuo, e que eu me sinto que, uau, tem alguma coisa dentro de mim que se identifica com isso. E por alguma razão me sinto puxada a fazer aquilo também. Então, muitas das vezes, quem vai para as dancinhas, se calhar é porque já tem alguma sementinha dentro dele. Mas que aqui tá só para área de deixarmos claro dancinha. que dancinha não é aquelas pessoas que já são profissionais, dançam Sim, sim, muito sim, bem, sim, sim, mas sim aquelas As- coreografias. Poderia explicar melhor? Talvez eu tenho coragem para explicar. Assim é mesmo. Não tem que ver com os profissionais. A expressão da CIA aqui é um estereotipo. Há um vídeo que está agora a passar no TikTok, que até aparece assim, duas moças a mexerem as bundas, e há ali uma voz off, é assim que se diz, né, quando o indivíduo não Exato, aparece. exato. Portanto, já vê que eu podia ter... Portanto, há ali uma voz off que diz, olha, num país que está em crise, que estamos com muitos problemas sociais e tudo mais, e você está a vir aqui mostrar a bunda, quer dizer, nós temos outros assuntos, temos aqui outras preocupações, porque a própria bunda também tem mesmo o momento dele. E tem aquele momento que não é o momento dele. É só isso que temos de perceber. E deixa fazer uma referência, antes que a gente termine e eu me esqueça, que é, está a haver, e também é uma forma de comunicação, e é preciso estarmos alerta, está a haver alguns vídeos que algumas influências, sobretudo senhora, vão tornando disponível sobre sexo, de sexo explícito. Vocês nunca fiquem solidários à toa de falta de juízo de muita gente. Aqueles vídeos que são disponibilizados, que as pessoas dizem, não, de repente alguém roubou o meu telefone. Não, aquilo é feito de propósito. É como disse alguém. Portanto, as pessoas fazem as coisas de propósito e depois querem o apoio popular no sentido, somos todos a fulana. Não, eu não sou a fulana, eu sou João Braga. Eu cuido de mim e a fulana tem a responsabilidade de cuidar dela. Eu nunca vou fazer corrente de apoio a pessoas que não têm juízo. Portanto, essas pessoas, quando ganham os seus milhões a nível da internet, dos vídeos que monetizam, não se lembram que estamos aqui. Então, é preciso termos essa noção que alguns dos vídeos que vazam, eles estão a ser vazados de formas estratégicas para dar, digamos, em visualizações e para atrair clientes potenciais. Muito bom. E agora vamos estender o nosso sinal à rua, onde está a Domingas Bingas. A Domingas Binga. Tenho sempre esta mania de dizer Domingas Bingas, mas é Domingas Binga, e ouvir a opinião das pessoas em relação a este mesmo tema, que é a importância da comunicação para os jovens no contexto atual, na era digital.
Olá Jaime, olá aos convidados do painel, novamente no centro da cidade de Luanda, onde me encontro neste preciso momento para ouvir a opinião das pessoas em relação ao tema que está a ser debatido aí no estúdio. E cá ao meu lado está um jovem estudante com quem vou neste preciso momento à conversa. Boa tarde, sabe qual é a importância da comunicação para os jovens no contexto da era digital? Sim, esta importância consiste no fácil tratamento e aquilo que é também o desenvolvimento das capacidades de interpretação. A comunicação para os jovens nessa era digital é uma ferramenta bastante importante porque se tivermos as técnicas de oratória e persuasão, podemos através da comunicação nos comunicar de várias formas, né? Quem sabe até podemos influenciar por intermédio da comunicação. Penso que é o elemento primordial para a interação. Sobretudo nas escolas, nas instituições públicas e outros locais públicos. Nas instituições, nas escolas, sabemos todos nós que não devemos ir de chinelas e tal, porque chinelas são mesmo para descanso, para casa. Por uma razão muito simples. Vejamos o seguinte, eu se estiver de calças jeans rasgadas, quiser numa entrevista de trabalho com piercings, tatuagens, orelhas totalmente furadas, eu numa primeira instância estarei a dar uma comunicação errada daquilo que é a minha pessoa, ou seja, eu posso ser confundido com um marginal. Sendo estudante, não é? Nós aprendemos na disciplina de educação moral e cívica saber falar bem, vestir bem, é assim que nós devemos nos apresentar na sociedade. Não podemos minimamente menosprezar a forma como falamos, vestimos, mediante assim também alguns locais que frequentamos. Já alguma vez conseguiu obter algum benefício em função da boa comunicação? No meu caso, já fui numa empresa como segurança, não é? Eu falando bem, vestir bem, obviamente já trabalho no gabinete. Já tive algumas entrevistas que as pessoas elogiaram a minha forma de comunicar. Eu faço entrega de artigos e as mesmas fiz por intermédio da minha interlocução. Por isso é muito importante, vamos nos preocupar, falar bem, vestir bem, faz atingir a pessoa num determinado patamar. Embora seja precária a questão de livros ou no que diz respeito a bibliotecas e tal, mas ainda assim podemos aproveitar ou podemos assim utilizar as ferramentas que temos, como os nossos celulares. Jaime, foram estes os depoimentos que pudemos escolher. Nós ficamos por aqui na promessa de voltarmos nas próximas edições com temas de interesse público. Até lá, boa tarde. Boa tarde, Domingas. Muito obrigado por este trabalho. João Braga, quer comentar em relação a alguns destes comentários que foram passados? Fiquei feliz, Jaime, de ter visto, portanto, um dos entrevistados a falar da importância da comunicação na era digital do ponto de vista da oratória e persuasão, que é a mesma tese que nós defendemos, porque quando a gente pensa na era digital é uma plataforma, mas essa plataforma ela tem de encontrar-te já com algum preparo. Nós tivemos aqui na instituição Cefojor, por exemplo, uma cantora, foi a Maia Azuda, que estava a fazer uma formação. O que estamos a dizer, e não é só ela, aparecem aqui várias outras pessoas, estou a dar esse exemplo por ter sido o exemplo mais recente. Aquilo que acontece é, ainda que eu seja músico, ainda que eu seja um influencer, ter elementos da comunicação que te ensinem sobre persuasão, sobre programação neurolinguística, é importante na medida que monetiza a importância da tua comunicação. E lhe digo mais, para terminar, alguns influencers, por causa mesmo do barulho que fazem nas redes sociais, às vezes são convidados em encontros juvenis. Portanto, agora tu já não tens a segurança da câmera, já não tens o copy-paste edit, as edições que se pode fazer aos teus vídeos. Agora estás aí presencialmente para falar ao vivo para as pessoas. Eu pergunto, como é que você vai falar? E até vai ficar surpreendido que as mesmas pessoas que te põem gosto
e que se admiram de ti nas redes sociais, agora presencialmente vão ficar decepcionados. Porque uma comunicação presencial é diferente daquela comunicação das redes sociais. É isso que os nossos influencers devem perceber, é isso que aqueles que fazem vídeos a nível da internet devem perceber, que uma coisa é vídeos que eu depois vou editar, que eu depois vou fazer aquela festinha, e a outra, bem diferente, é a comunicação presencial. Muito bom. Alia, eu lhe pergunto, quando é que a comunicação pode vir a ser prejudicial para um jovem? Bem, já agora casando com o que acabamos de ouvir, falou-se na entrevista da comunicação não verbal. A forma como nos vestimos, a forma como nos posicionamos, a forma como olhamos, falamos, e eu vou incluir nesse grupo também, as dancinhas também chegam a ser uma forma de comunicação. Sim. Então, quando é que uma comunicação nos prejudica? Quando, através dos nossos atos, nós passamos aquilo que nós não somos. Por exemplo, para aquelas pessoas que fazem as dancinhas só por seguir a onda, que não sabem o significado das que influenciam realmente esse tipo de atitude, elas se prejudicam, elas prejudicam a sua própria imagem. Hoje em dia também as empresas, no ato de recrutamento, têm o hábito de ir dar uma olhada nas nossas redes sociais. E não sei se os jovens estão informados quanto a isso. E lá nas nossas redes sociais eles avaliam o nosso comportamento, o tipo de publicação que nós partilhamos, as fotos que tiramos, os ambientes que frequentamos, e tudo isso pesa na avaliação do nosso currículo. Muito bom. Coach. Bom, aquilo que eu posso dizer é que, portanto... Alguma vez já viu alguém e sentiu que esta pessoa está a falhar na comunicação? Sim, é o que mais acontece. No nosso... Fora do contexto de aulas. Sim, é o que mais acontece. Nós temos uma comunicação péssima de forma geral, e se dia desses quisermos refletir aqui, e eu sou muito direto nesse aspecto, a nossa comunicação política, ela é péssima, ela é seca, ela é caduca e não inspira. E eu tive a oportunidade de dizer isso perante algumas autoridades. Porque um profissional e um consultor é igual ao médico. Aquilo que o médico tem como responsabilidade de fazer é dar o diagnóstico real. É por isso que digo, a nossa comunicação política ela é péssima, ela é caduca, ela não inspira. E muitas vezes ela é musculada. Isso por um lado. Por outro lado, a nossa comunicação jovial, ela está muito virada ao entretenimento. Deixa-lhe dizer algo. O TikTok foi criado por um chinês. Na China, o TikTok da dancinha não passa muito. A maior parte das pessoas não sabe disso. Em países como a China, o que é que passa geralmente no TikTok? Invenções, festivais acadêmicos, pesquisas científicas, jovens a serem homenageados. É isso que passa, não é a dancinha. Geralmente, sociedades que passam muito o TikTok da dancinha e o que for, são sociedades tropicais, que é a sociedade do copo, da dança e da festa. E quando a gente fala isso, muitos também não nos entendem. E depois vamos ver daqui à frente, você pode ter os prazeres imediatos, no sentido, teve visualizações, você está a ser seguido e o que for. E depois temos ainda uma pena, que o YouTube aqui não é monetizado. Os canais que temos digitais não são monetizados. Quer dizer, você está a gastar a tua reputação à toa. Quer dizer, você se torna vulnerável e não tem nenhum ganho imediato. Então é preciso perceber esses fenômenos para ver que tipo de comunicação eu quero ter a nível das redes sociais e que tipo de registro eu quero passar. Alia, queria comentar? Está tudo dito. Está tudo dito. Exato. Uma realidade que nós vemos muito hoje, Alia, são pessoas que dizem sempre que não têm possibilidades de conseguir vestir-se em condições para ir a uma entrevista de emprego, de poder ir à escola como deve ser, ir à igreja. Como é que nós podemos falar para estas pessoas que têm este argumento tão presente na sua abordagem? Não têm possibilidade de investir em roupas para melhorar o seu poder pessoal. Há sempre alguma forma de melhorarmos essa questão. Quando falamos de poder pessoal, não estamos a dizer que a pessoa também tem que comprar roupa da última marca. Estamos a dizer que tem que investir em marcas caras. A pessoa pode investir no básico, mas um básico bem organizado.
há pessoas que investem em roupas dos fardos. Mesmo no fardo, tem um fardo de qualidade. Não precisa necessariamente estar desorganizado. É mais nesse sentido. A Alia concorda que os jovens atualmente em Angola, no âmbito geral, não conhecem a importância da comunicação e, de certa forma, estão a perder tempo com futilidades? Também. Ainda se fala muito pouco sobre isso e se conhecem poucos. Eu acho que poderíamos aproveitar mais, principalmente por ser a era digital, a era da informação, que é a era que nós temos mais facilmente acesso à informação. Poderíamos aproveitar mais disso. Então, pode ser por falta de incentivo, pode ser por falta de informação mesmo, mas sim, os jovens angolanos ainda aproveitam muito pouco os benefícios, as vantagens que a tecnologia tem trazido para as nossas vidas. Muito bom. Professor, é uma área que as pessoas muito ignoram, é a questão da roupa. Esquecem-se que, além de falar bem, mesmo quando nós vamos a um local, devemos analisar as cores de roupas que nós vamos usar e assim passar uma imagem melhor. Naturalmente, a Alia fez referência, por exemplo, sobre o poder pessoal. Houve quem dissesse que nós temos o poder verbal, o poder do logos, o poder do conhecimento, e depois temos aquele poder que não fala, é o poder da presença. E dentre outros aspectos está a vestimenta, a cor da vestimenta, a disposição da vestimenta. Há uma característica, por exemplo, que eu tenho, que as pessoas reconhecem, é o chapéu. E ele é o chapéu de palha. E as pessoas dizem, olha, mas não deveria ser de tecido, que era... Não, eu faço de palha exatamente para homenagear a África. Porque isso é um material artesanal. Esta é também uma forma que usou para comunicar. Naturalmente, eu estou a homenagear, digamos, o meu continente. Estou a homenagear... Sabe que a atividade é artesanal, mas isso é outros 500. Está a ficar cada vez mais em desuso. Nós, ao comprarmos esse material que é feito pelas mãos dos teus irmãos de Angola, estás a homenagear as atividade artesanal. E isso em si é uma forma de comunicação também. Exato. A Alia falou que a comunicação, vamos lá, quando nós nos vestimos bem, não sei como é que poderia qualificar esta comunicação, de nos apresentarmos da melhor forma, nós devemos analisar o contexto e também os aspectos todos que estão aí relacionados ao local que nós vamos passar ou viver. Sim. De certa forma, nós, quando formos nos vestir para algum evento, para alguma situação, é para nós mesmos e nós queremos passar aquela imagem, esquecendo o outro. Estaremos a errar de algum jeito, esquecendo a outra pessoa que está do outro lado e queremos olhar só para nós mesmos? Só para nós mesmos. Sim. Dizem que a nossa liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Então nós não podemos simplesmente acordar e pensar em nós mesmos. Nós estamos inseridos numa sociedade, precisamos respeitar o outro. Eu penso que, pelo menos comigo é assim, quando eu me visto, quando eu me preparo para sair, eu penso também no outro. Além daqueles que são os meus desejos, eu tenho que pensar no outro. Por exemplo, há dias muito quentes que eu tenho vontade de ficar numa, mas eu não posso sair numa, na rua. Eu tenho que respeitar o outro. Mas o outro também tem de saber que a Alia tem os seus interesses e eu não devo atazanar ou, vamos lá, crucificar a Alia porque ela é ser humana e quer viver a vida dela. Sim, do mesmo jeito que o outro não pode te crucificar, tu também não podes invadir a privacidade do outro, porque tu não sabes qual será o impacto dessa atuação na vida do outro. E foi interessante também ouvir a doutora Alia a dizer que às vezes tem vontade de andar nua, não é? Quer dizer, então a doutora Alia pode sempre ficar à vontade, não é? O que queremos só dizer também, e uma coisa da tua pergunta falava sobre essa questão da vestimenta e depois as cores. Eu estava a ver aqui no programa, nesse nosso programa, que é bonito, por exemplo. Isso é exemplo de uma boa comunicação. A cor azul, só uma dica para todos nós que estamos em casa, porque isso é comunicação. Se repararem, os presidentes norte-americanos e, por extensão, os ocidentais, as gravatas em geral são ao vermelho e ao azul. O vermelho é poder, o azul é poder e conhecimento. É por isso que o maior site de informação do mundo, que é o FB, de cor azul. A cor azul
Se reparar, os bancos, não preciso mencionar aqui, e vocês já devem estar a pensar, tem a cor azul. A cor azul é informação e conhecimento. E depois temos a cor laranja, que é a alegria, é a laranja do sol. Portanto, alegria, boa disposição. É isso que o Direto ao Assunto e o canal do Jovial quer passar. Jovialidade, alegria, boa disposição. Isso é comunicação. Exatamente, é a nossa forma de comunicar e assim trazer você para nós. E convido já, se ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, compartilhe, porque a TV Jovial é a televisão feita à sua medida, para que você possa estar por dentro de tudo, com entretenimento e informação também. Porque os nossos convidados, eles falam de aspectos interessantes, como este que nós estamos aqui a debater hoje. Alia, há sim alguma dica que durante a sua andância viu e que foi muito útil para si durante o seu crescimento, como já fiz referência, e está ligada à comunicação? Assim. A formação que fiz com o mestre, algo que ficou patente na minha mente é a insensata busca pelo conhecimento. Nós muitas das vezes pensamos que o nosso conhecimento deve ser limitado. Queremos uma coisa, buscamos e quando conseguimos paramos por aí. Então eu percebi em mim que desde que fiz essa formação, eu vou cada vez mais buscando pelo conhecimento e nunca paro, nunca me limito. Essa é a sugestão que eu deixo para todos. Nunca esteve tão fácil essa busca pela informação, essa busca pelo conhecimento. Então, sempre que pudermos investir algum tempo, algum recurso nisso, invistam que vale a pena. Vou recorrer aqui ao formador João Braga. Como é que avalia a nossa juventude atualmente? Será que os jovens estão a saber lidar? A Alia já comentou. Mas como é que avalia a posição dos jovens no contexto da comunicação? Nós estamos a saber a comunicar como deve ser? Nós estamos a comunicar a mesma coisa. E eu tenho... Deixando de parte os conteúdos das dancinhas? Sim, naturalmente. A nossa comunicação é muito previsível. Eu vou só dar exemplo. Quando cada um de nós vai fazer pesquisas na internet, digamos o YouTube e outras plataformas, nós estamos a encontrar jovens brasileiros a falarem de economia, sociologia, ciências políticas, filosofia, espiritualidade, religião. Nós não temos isso, nós não temos essa diversidade, nós estamos todos a falar a mesma coisa. Os nossos conteúdos, nós angolanos, são muito previsíveis. É por isso que eu estou a sugerir que, sendo verdade que determinados conteúdos podem estar no TikTok ou outras plataformas, mas também temos de dar espaço a outras ideias, a outras formas de comunicar, a outros conteúdos. Na sua visão, onde é que está o erro? O erro está no fato também de a nossa escola, porque todos nós passamos, a nossa escola também é, digamos, previsível na formação de pensadores. Nós não temos muitos pensadores. Eu, no outro dia, fiz uma declaração polêmica, e eu vou fazer uma declaração polêmica, depois vocês se virem, digamos, quando você tem um país, e isso não se fez análise de vida, mas devia-se fazer análise de vida, e eu ainda estava a refletir isso como autoridade de Angola, que eu sou consultor particular. Quando você tem um país que um jovem com um telefone num quarto para o país, isso é uma coisa muito séria. Eu que sou estudioso profundo da comunicação, eu que sou estudioso da construção de narrativa, isso é uma coisa muito séria. O que quer dizer, quando você tem e as pessoas também não gostam que se fala disso, quando você tem um jovem que nasce no Sambizanga e fez-lo bem de ter nascido lá, que pintava o cabelo e fez bem de pintar e era uma pessoa que gostava, portanto, que no seu funeral quase a cidade toda, a província toda vai, isso indica um pouco o país. Não estou a dizer que não era um bom cidadão, era um bom cidadão. E foi uma disrupção, alguém que sai do gueto e vem dar certo na cidade, isso é bom. Mas o que eu estou a dizer, porque nós em Angola também estamos todos a falar numa direção, temos que ver, se é assim, temos que formar novos líderes, novos influencers. Não podem ser uns poucos, que quando este morre já não temos. Tem de ser vários líderes, tem de ser líderes na música, líderes na sociedade, líderes na economia e líderes na política. Esse tipo de perspectiva que temos de ter. Portanto, é essa abordagem que me parece necessária fazer. E a base disso é esse tema que os senhores trouxeram, a comunicação. Pois. Alia, hoje é muito comum nós vermos jovens a reclamar pela falta de emprego, não têm possibilidades de custear os seus interesses, tudo mais.
Mas é real que muitos jovens não são admitidos a trabalhar em uma certa empresa porque violam estes direitos, vou dizer, as normas da comunicação. É isso mesmo? Sim, sim, também. Lembro que na reportagem um dos jovens também falou sobre isso. A comunicação dá-nos destaques em diferentes áreas da nossa vida. Na igreja, quem se comunica melhor se destaca, no trabalho, no dia a dia, na escola. Então, principalmente nesse contexto de trabalho, é indispensável nos comunicarmos bem, porque nós vamos precisar entrar em contato com outras pessoas, vamos precisar passar ideias, passar informações. E quando tu não sabes fazer isso, dificulta, de certa forma, o processo da execução de tarefas. Por isso é que no contexto do trabalho, essa é uma qualidade indispensável. Quando alguém vai a uma entrevista de emprego, como é que deveria se posicionar, na sua visão? Os jovens em particular. Sim, começa logo pelo poder pessoal, pela comunicação não verbal, a postura, a forma como se veste. E depois vem também a comunicação verbal, a forma como pronuncia as palavras, mas, como já aprendemos aqui com o nosso mestre, mais do que a forma como pronuncia as palavras, a forma como cria, como transmite as suas ideias. Então isso pesa muito. Como é que deveria ser, de um jeito mais objetivo, a postura do jovem, como deveria se vestir e como também deveria, vamos lá, olhar ou encarar alguém que vai entrevistá-lo para admiti-lo posteriormente à sua empresa? Eu penso que nessa questão nós devemos ser mais verdadeiros possíveis e não podemos passar de forma alguma insegurança. Devemos ser verdadeiros e passar a confiança, passar que nós somos a pessoa indicada para ocupar aquela vaga. Porque quando nós passamos essa insegurança, os entrevistadores também ficam, de certa forma, sentem-se a desejar, né? Se calhar esse candidato não vai dar conta da vaga ser ocupada, mas quando nós vamos com confiança e passamos a nossa verdade, o quadro muda. Doutor, mais uma vez aqui, há um aspecto que a Alia tocou, que é a forma de andar, a posição. Também a comunicação está nestes moldes, não é? A forma de andar, a postura que nós vamos ter, dá-nos um certo poder. Dá-nos um certo poder e em geral, aquilo que se defende é estarmos sentados, portanto, de maneira vertical e termos os olhos fixos de forma respeitosa, digamos, a pessoa que nos entrevista. Todos esses elementos devemos ter cuidado de não fazê-los de forma mecânica. Temos de ter consciência de ter uma postura que seja, digamos, digna e que passe poder pessoal, mas devemos também, por outro lado, fazer isso de uma forma que soe natural e que flua, acima de tudo. Bem como a comunicação visual também, a forma como nós vamos olhar. Naturalmente. E aqui temos uma polêmica. Há culturas, por exemplo, que vejam bem quando o indivíduo, quer dizer, que acham aceitável que a gente se fixe diretamente aos olhos de quem fala. Há culturas que não respaldam isso. É por isso que eu tenho tido o cuidado nas formações de oratória de ensinar que a oratória ela não pode ser ensinada de forma rígida. Tem que se ler os contextos. Nós sabemos, e até pela criação, eu tive a oportunidade de ter nascido nos anos 80, digamos, os mais velhos, no nosso contexto cultural, quando a gente os encara assim, olho nos olhos, não consideram respeitosos. Mas é um pouquinho complicado fazer uma leitura aqui no nosso contexto, porque vamos lá dizer que há um choque. Exatamente. Nós, os livros que lemos, nos dizem para fazer isso. Mas depois a prática cultural diz, olha, isso muitas vezes não cai bem. É por isso que se diz, você que está no caso específico é que tem que fazer a leitura das circunstâncias e depois ter a ação proporcional àquelas circunstâncias. Ali acabou concordando. Como é que os jovens podem lidar com esta situação? Saber que se eu encarar uma certa pessoa olhando no olho, posso ter problemas e ser encarado como mal educado. Sim. Ou se não olhar, podem dizer que este é tímido, este aqui é inseguro. É inseguro, sim. É como muitas outras questões na área de saber, o conhecimento deve ser aplicado em função de determinados contextos. Então, nós temos que contextualizar, ver se isso se enquadra no nosso contexto, aplicamos. Se não, então naquele momento vamos nos adaptar, temos que ser flexíveis, vamos fazer o que se enquadra para aquela situação. Mesmo não estando no interior de outras províncias, como esta realidade é mais presente, nós não podemos encarar os mais velhos. Aqui em Luanda também existem
certas entidades ou certas pessoas que não gostam de ser encaradas no olho. Sim, existe. Existe algum segredo que nós poderíamos analisar para saber que, olha, não encara esta pessoa no olho? O segredo seria mesmo esse, fazer a adaptação em função à situação. Se tu já conheces a pessoa e já sabes que essa é uma pessoa que não gosta de ser encarada nos olhos, podes evitar isso. Agora, quando tu não conheces, chega a ser bem mais complicado. Certo. Já estamos aqui a caminhar a reta final do nosso programa. Há mais algum aspecto que gostaria de deixar evidente em relação ao tema que nós analisamos hoje, a importância da comunicação para os jovens no contexto da era digital? Bom, assim, talvez como recomendação, sugestão, apelo final, é perceber que todos nós somos chamados a falar em público, no contexto religioso, no contexto acadêmico. Agora está a haver, dia desses, se vocês preferirem, podem falar sobre isso, uma onda de palestras por esse país e muitas pessoas a viverem disso. Eu vivo disso. Eu vivo da minha condição de palestrante, eu vivo da minha condição, digamos, de formador, e foi isso que me trouxe até aqui. Portanto, o fato de eu ser um comunicador. Então, pode-se, e isso mesmo para terminar, eu sempre digo à comunidade que a gente tem, que é a comunidade Palestrar Angola, assim como nos anos 90 começou um movimento que agora é o movimento do Kuduro, e aqueles que estiveram no início do movimento, hoje são os tais reis, os tais pais, e no início aparentava não dar nenhum retorno e agora já está a dar. Você já tem kuduristas que têm casas próprias, compram carros, vivem, viajam. É o mesmo com o movimento de palestras. Hoje parece não estar a dar, e cada movimento é assim no início. Mas com o tempo, aqueles que acreditarem, aqueles que permanecerem, começarão a ter os retornos, como qualquer movimento, agora está a ter retorno a todos aqueles que permaneceram. Ólia. Bem, a título de conclusão, eu gostaria de terminar com uma frase do grande filósofo Immanuel Kant, que diz: tenha coragem de fazer o uso da razão. Adaptando essa frase a esse tema, eu diria a todos os jovens, principalmente angolanos, tenham coragem de se comunicarem da vossa forma, buscarem pela vossa essência, ver a vossa verdade, o que funciona para vocês, e em função disso se comunicarem, não deixar que os outros influenciem nisso. Muito bom. Obrigado aos meus convidados. Foi um gosto estar a conversar convosco durante esta 1 hora de programa. E o meu muito obrigado também vai a si que esteve desse lado a acompanhar este episódio do programa Direto ao Assunto. Inscreva-se no nosso canal se ainda não é inscrito, compartilhe, deixe o seu like, que a TV Jovial é feita totalmente a pensar em si. Tchau, tchau, se cuide e estamos juntos.